Estamos de volta com o programa Sheila e Você, recebendo aqui com muito carinho o reverendo Celso, pastor Idenísio, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Reverendo, o pastor Idenísio comentou que um dos problemas, né, da nossa sociedade é a falta de apoio familiar, a carência. O senhor acha que esse é um dos motivos para a depressão? Pode considerar-se como um dos motivos. A exemplo do que nós compartilhamos no bloco anterior sobre as drogas, ela também já está num estágio de epidemia, né? Um estágio epidêmico, porque a quantidade de pessoas hoje que passam por esta experiência, é uma experiência triste, difícil, tem crescido muito. E o mais interessante, né? Ela não tem mais a idade. Antigamente a gente dizia que uma pessoa que passava por um processo de depressão tinha certa idade, isso. Hoje não existe mais. Crianças estão vivendo esse triste episódio de depressão, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, ricos, pobres, pessoas bem-sucedidas. Hora ou outra a gente lê na revista Caras, Contigo, Isto É, ou qualquer outra revista que fale de personalidades e artistas e tal. Fulano de tal confessa que viveu um momento de depressão. Você olha para a pessoa linda, bonita, maravilhosa, com dinheiro, com fama e depressão. Como isso? Porque a depressão hoje é algo que tem crescido de uma forma muito grande. Primeira coisa que eu considero que a depressão acontece: insatisfação pessoal. Aquela que nós julgamos, nossa, aquela pessoa deve ter uma vida maravilhosa, deve ser feliz, tem tudo. Nós julgamos pela aparência que ela tem tudo, que ela está de bem com a vida. Ela sabe como é a sua vida. Então, a depressão, ela é algo que acontece dentro do ser humano que não está de bem com a vida, mas consigo mesmo. Então, surge esta manifestação e aí, então, a pessoa passa a ter a crise do pânico, do medo e tantas outras coisas, que são graus mais elevados da depressão, e a pessoa pode até, infelizmente, matar-se. Mas a modernidade, a insatisfação pessoal, um trauma que se viveu, enfim, várias situações pode levar alguém a ter a depressão. A pessoa não tem ideia que ela está num estágio depressivo até que ela entrou. Então, o ser humano tem que sempre fazer um autoatendimento, uma autoanálise. Como é que eu estou? Estou bem comigo? Estou bem com todos que estão ao meu lado? A situação que hoje me cerca, eu estou conseguindo vencer? Solidão. Solidão é uma das armas poderosas para levar à depressão. E a solidão, muitas vezes acontece, a pessoa está envolvida com muita gente, está no meio de muita gente, mas ela, dentro de si, é solitária. É triste. Ela acredita que não tem ninguém que goste dela, que ela não vai nunca ser bem-sucedida no que tange ao coração. Então, a solidão também é mais uma força que leva à depressão. Então, várias situações, a modernidade, a solidão, a pessoa que não vive bem com si mesma, consigo mesma, tem tendências de se tornar depressivas. Não temos uma fórmula de qual delas é que mais acontece a depressão, mas sair da depressão, a única fórmula, e eu quero dizer sem medo de errar, é a pessoa ter força de vontade, ela acreditar em si mesma e acreditar em Deus, aí ela conseguirá sair da depressão. É verdade. Reverendo, está para ser aprovada no Congresso Nacional a lei do aborto. O que o senhor acha da legalização do aborto e o que a bancada evangélica, como que está o trabalho? O senhor está sabendo, como que está acompanhando? Veja só, nós temos hoje a consciência que tirar a vida, ela não nos é permitido. Nós não temos o direito de tirar a vida.
Esse primeiro momento está sendo aprovado que uma criança que está sendo gerada sem cérebro e tudo mais, ela possa vir, então, ser retirada de sua mãe e o aborto aí, então, seria permitido. Independente daquele momento, é vida. E nós comungamos com outras denominações, outras religiões, que valoriza a vida e que luta pela vida. Eu acredito até que isso tudo são passos que estão sendo dados para que a sociedade se prepare, seja preparada, ou o impacto seja menor, quando a aprovação do aborto for livre, ou seja, será descriminalizado quem assim o praticar. Uma das coisas que foi pedido, foi colocado como um apelo pela bancada evangélica, ou até mesmo antes, pelos líderes de diversas igrejas cristãs, evangélicas, até mesmo líderes católicos, que pediram ao governo, a quem fosse eleito, que evitasse esse tipo de aprovação. Ou seja, que a mulher, em produzindo ou provocando o aborto, inconsequentemente, não fosse crime, fosse normal. É uma ação que hoje nos preocupa, porque, primeiro, a criança sem cérebro. Daqui a pouco, a criança que está sendo gerada e não tem um bracinho. Daqui a pouco, a criança que está sendo gerada e não tem o pezinho. Ou seja, qualquer deformação física que houver, ou qualquer síndrome que, de repente, venha a ser percebido, é motivo de aborto. Então, daqui a pouco, a vida não terá mais sentido. Ou seja, faz-se o aborto porque está grávida, pronto, acabou. Hoje acontece em muitos casos, dentro da ilegalidade, nos escuros das clínicas clandestinas, acontece, ninguém sabe, ninguém vê, mas acontece. Nós lutamos e lutaremos para que a humanidade ainda preserve a vida. Nosso desejo é que a vida tenha o seu devido valor. Nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, os nossos deputados federais, têm trabalhado para que não exista a legalização do aborto. Pastor Edenísio, o senhor acredita que essa lei, sendo aprovada, outras demais, como o reverendo Celso citou, possa acontecer também? Bom, Sheila, como diz um ditado popular, esse é apenas a ponta do iceberg. É apenas o começo. Foi aprovada essa, quando a sociedade achar, não, está normal, como muitas coisas acontecem, acostuma com aquilo, aí, não, já foi aprovada essa, vem agora essa, porque já é caminho, é o começo, já começou. Então vai chegando a certo ponto que vai concluir, chegar no ponto que eles querem, que qualquer pessoa, se não estiver satisfeito com a gravidez, vai poder tirar a vida da criança que está para nascer sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Esse apenas está tendo um motivo. Mas daqui uns dias, como o reverendo Celso já disse, se tiver qualquer síndrome, se tiver faltando qualquer coisa, qualquer defeito que às vezes até mesmo o médico fala, eu acho que tem. Eu acho que tem, alguma coisa não está perfeita, a pessoa já não é normal, então eu posso tirar a vida sem ter qualquer momento de poder parar, pensar, analisar que essa vida tem um valor. Se ela está nascendo, porque Deus permitiu que ela nascesse. Então, como o reverendo Celso disse, eu acredito plenamente que esse é apenas o começo, e que já foi aprovado, a sociedade esqueceu isso aí, a bancada esqueceu, logo vem outra com outro problema. E aí vai chegar ao ponto de que vai ser normal fazer aborto. A estrutura familiar conta muito nessa hora, pastor? Com certeza, se tiver uma estrutura familiar, que hoje está difícil essa base familiar, está complicada, mas se tiver uma base familiar, a pessoa já vai aprender a valorizar a vida. E se não tem uma estrutura, se não tem uma base familiar, um cuidado familiar, com certeza é um grande passo, porque, primeiro, essa pessoa, na infância, não teve carinho, não teve amor, não teve dedicação dos pais,
não teve uma formação familiar, ela não tem valor, não dá valor à sua própria vida. Não dá valor à sua própria vida e muito menos de uma vida que está sendo gerada dentro de si. E com certeza, tendo uma base, uma estrutura familiar, então a própria família ela vai ter uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de agir, de valorização da vida. Aí sim, eles vão analisar e valorizar aquela vida que Deus permitiu que está ali, de qual forma seja que for, mas que vai recebê-la com carinho até o tempo que Deus permitir que essa vida viva. Vai tratá-la com carinho, vai tratá-la com amor, porque recebeu amor, recebeu carinho na base familiar. Mas se não recebeu esse amor, se não recebeu o carinho, não vai saber nem como trabalhar, não vai saber como agir, não vai saber dar. Porque nós damos aquilo que recebemos. Se nós não recebemos, desconhecemos como dar. E assim é a nossa base familiar. Se nós tivermos uma base, uma estrutura familiar, nós vamos saber também criar, ter uma base familiar, se não nos permitirmos que a modernidade toma conta da nossa vida. Porque muitos receberam, mas às vezes querem oferecer para os filhos, como muitos dizem. Não, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas ele não entende que o principal ele teve, que foi o amor e o carinho dos pais. Ele quer dar bens. E aí começa a trabalhar de dia, de noite, a qualquer momento, mas esquece de dar o principal, que é o amor para os filhos. Certo, pastor. Reverendo, falando em família, está para ser aprovado no Congresso Nacional a lei que proíbe os pais, aqui no Brasil, de dar uns tapinhas no filho. Qual é a opinião? A criança tem que conhecer limites. Muitas vezes, o pai e a mãe têm que exercer a autoridade para que esta criança saiba qual é a sua condição de filho. Quando a autoridade não é apresentada, seja em qualquer situação do ser humano, o caos, ele é assim, eminente. A pessoa que não está embaixo de autoridade, ela com certeza se torna um problema sério. Eu acredito que este nosso Congresso precisa repensar a vida. Talvez os próprios deputados, quem for votar esta lei, eles tenham tido por parte dos seus pais os devidos tratamentos de correção. E são pessoas de bem que estão lá hoje e que, embora tendo levado uma chinelada, uma cintada, uma arreiada, uma varada, estão vivos, estão bem e se tornaram pessoas hoje importantes no contexto da sociedade. Portanto, é uma lei absurda que, se aprovando, é contrária até à Bíblia. A Bíblia diz que o pai que ama corrige o filho com vara. Ou seja, até contra a palavra de Deus eles querem se colocar aprovando uma lei dessa. Eu creio que, se for aprovada, é absurdamente a lei que está interferindo dentro da família, no seio da família, em que o pai não possa vir a corrigir o seu filho. Então, eu sou contra esse tipo de lei. Eu também, reverendo. E lembrando também que muitos dos que estão no Congresso Nacional não têm o controle sobre suas famílias que podem estar aprovando essa lei, né? E querem interferir na família. O peso dessa lei é muito grande na nossa sociedade. Tomara que reflitam mais e não aprovem esta barbaridade. Tem muitas coisas mais sérias para serem aprovadas. Reverendo, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, com muito carinho que a gente te recebe aqui hoje no Cheio de Você, e o programa está de portas abertas, tá? Você, toda a Igreja Quadrangular, pastora Denise, muito obrigada por estar aqui presente. Sheila, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, os seus telespectadores, e agradecendo, desejando também a toda a família, a todos os que estão nos vendo nesse momento, que bênçãos de paz, saúde, alegria, prosperidade, seja com todos vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. Quero aqui, agradecer a presença do reverendo Celso Nascimento, agradecer a você essa oportunidade que você nos concedeu de estarmos aqui compartilhando das bênçãos do Senhor, e que Deus possa estar te abençoando grandemente nessa sua jornada. E aos nossos telespectadores, muito obrigado por você estar aí na frente da sua televisão, ouvindo as nossas opiniões, e que tenha tido êxito na sua vida, e que você repense
a sua maneira de agir com seus filhos, a sua maneira de estar na mesa com seus filhos. Cuide bem da sua família, que com certeza a sua família vai cuidar de você. Muito obrigada mais uma vez, obrigada pela presença e vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já.